Bem-vindos a mais um simpósio Próximo. Donald Winnicott, em seu livro A Natureza Humana, afirma logo no início de seu texto: o ser humano é um exemplar do tempo. Há aqui o reconhecimento fundamental de que o ser humano não só está situado no eixo do tempo, passado, presente e futuro, mas o ser humano é tempo encarnado. O tema do tempo é uma das dimensões mais fundamentais da condição humana. Há, para cada ser humano, diferentes sentidos de tempo. Há o tempo cíclico, aquele que podemos reconhecer pelo ritmo das estações do ano, tempo cíclico fundamental para aqueles que vivem no campo. Há o tempo como duração, aquele que oferta à pessoa a experiência de continuidade de si. Há o tempo vivido como devorador, como Cronos, que retira do ser humano, através do cotidiano, as suas possibilidades de ser, na medida em que o tempo, regido pelo princípio do mercado, transforma o ser humano num ser importante apenas pela sua funcionalidade. Tempo Cronos, que lhe rouba a possibilidade de ser. A questão do tempo também comparece de forma bastante significativa na obra de Tarkovsky. E em seu livro, Esculpir o Tempo, Tarkovsky afirma: a força do cinema, porém, reside no fato de ele se apropriar do tempo, junto com aquela realidade material à qual ele está indissoluvelmente ligado e que nos cerca dia após dia e hora após hora. Tarkovsky reconhece, então, um eixo fundamental no cinema, no filme. É, sim, o eixo do tempo, elemento fundamental que coloca a arte cinematográfica em sintonia com a condição humana. Mais à frente, Tarkovsky afirma: o tempo registrado em suas formas e manifestações reais é esta, a suprema concepção do cinema enquanto arte, e que nos leva a refletir sobre as riquezas dos recursos ainda não usados pelo cinema, sobre seu extraordinário futuro. Tarkovsky, reconhecendo então que o cinema pode presentificar memórias fundamentais na vida não só de um ser humano, mas de todos os seres humanos, coloca-se em devir esta dimensão importantíssima para que o ser humano, então, possa recuperar essa experiência salutar, gozosa da experiência de ser tempo. E, em seguida, Tarkovsky faz a seguinte pergunta: por que as pessoas vão ao cinema? E ele responde: acredito que o que leva normalmente as pessoas ao cinema é o tempo. O espectador está em busca de uma experiência viva, pois o cinema, como nenhuma outra arte, amplia, enriquece e concentra a experiência de uma pessoa. E não apenas enriquece, mas a torna mais longa, significativamente
mais longa. Há aqui esse reconhecimento de Tarkovsky por essa necessidade fundamental do ser humano poder encontrar na arte, poder encontrar no cinema, esta possibilidade de viver um outro tipo de tempo. Não o tempo de Cronos, não o tempo da funcionalidade, mas o tempo da possibilidade de ser. O tempo que possibilita, sim, que a vida de cada ser humano possa ser poética. Tempo não mais como Cronos, mas como Kairos. E concluindo o seu pensamento, Tarkovsky aponta aquilo que para ele seria um dos registros fundamentais do diretor de um filme, diz ele. Qual é a essência do trabalho de um diretor? Poderíamos defini-la como esculpir o tempo. Esculpir o tempo é, sim, trabalho do diretor do cinema, mas esculpir o tempo é a dimensão fundamental da condição humana. Cada um de nós necessita tornar o seu tempo vivo, o seu tempo prêmio, o seu tempo ser, o seu tempo kairos. E neste sentido e nesta perspectiva, temos também a possibilidade de reconhecer que a própria situação clínica, a situação de análise, é, sim, um lugar, um espaço e um tempo em que, analisando e analista e analisando, pela experiência de convivência, também anseio e buscam esta possibilidade fundamental, demanda existencial, principal na vida do ser humano, que é esculpir o tempo. Possibilitar a passagem de Cronos para Kairos. Esculpir o tempo, tempo de vida, tempo de ser, tempo poético. Obrigado.